O Senhor esteja conosco, Ele está sempre no meio de nós. Anúncio do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro, Sidônia, foi até Jesus, porque tinha ouvido falar o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs na fé, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos com muita alegria reunidos nesta quinta-feira, dia do Santíssimo Sacramento da Eucaristia. E juntos nessa quinta-feira, em sintonia com a Palavra de Deus, estamos dando uma ênfase ao Evangelho de Marcos, estudando um pouco sobre o Evangelho de Marcos. E neste Evangelho de hoje, nós vimos, vamos dizer assim, romarias que vão ao encontro do Messias. É comum, queridos irmãos e irmãs na fé, nas passagens bíblicas do Evangelho do Novo Testamento, é comum nós lermos e aprendermos que Jesus, por onde passava, ele acarretava uma multidão. Muitos eram aqueles que iam à procura de Jesus, por diversas maneiras. Ou porque tinha alguém que estava possuído, ou porque tinha alguém que estava muito doente. Então, de fato, depositava toda a confiança ali no Messias. Hoje nós vimos, por exemplo, várias comunidades que iam também ao encontro do Senhor Jesus. Por exemplo, muita gente saía da Galiléia, outros da Judéia, Jerusalém, Idumeia, do outro lado do Jordão, iam ao encontro de Jesus. E a maioria dessas pessoas iam porque tinham anseio da graça de Jesus, porque sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Ele carregava consigo esse registro, por exemplo, das graças, das bem-aventuranças, de tudo aquilo que ele realizava na vida das pessoas. Um Jesus presente, desde quando estava lá, peregrinando aqui na terra, um Jesus presente no meio dos fiéis. Queridos irmãos, queridas irmãs, não podemos nos esquecer que, por um lado, nós temos o caminho da salvação, que é Deus, que é o caminho de santidade, que é o caminho proposto por nosso Senhor Jesus Cristo. Também nós temos outro caminho, que nos leva às profundezas. Este caminho, por exemplo, como a palavra de Deus disse, eram as pessoas que estavam possuídos, onde o inimigo já usava algumas pessoas, onde o inimigo já pregava, já tinha ali o seu jogo já para dominar algumas pessoas. Então essas pessoas tinham a confiança que Jesus poderia os curar, e assim ele o fazia. O poder de Deus, o poder de Jesus, o poder de luz está acima de todos. Jesus se retira, como nós vimos aqui no Evangelho, Jesus se retira diante da multidão, vamos supor assim, que muitas pessoas iam à procura de Jesus, mas se atiravam em sua frente. Então Jesus também fez aqui um retiro, exatamente, a palavra de Deus falou. Então Jesus pediu aos discípulos que providenciassem uma barca. Qual foi o motivo desta barca? Porque, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Então, até o Filho de Deus, gente, precisou também de um retiro,
precisou também de um tempo para si, de refletir, mas isso não adianta, porque as pessoas não deixavam de ir atrás de Jesus, à procura de Jesus. Então, é o Evangelho que nos fala da procura. Mesmo nos momentos de agonia, mesmo nos momentos assim de incertezas, de dúvida, temos que procurar Jesus, porque Ele prometeu que estaria conosco. Ele realizou os prodígios, no qual se identificou e se cumpriu sendo o Messias. Ah, queridos irmãos e queridas irmãs, essa palavra de Deus hoje nos traz esta reflexão. Jesus não queria que divulgasse quem ele era, ainda naquele momento, né? Mas não tinha jeito. O povo recebia o prodígio e já espalhava para outros. Outros iam à procura de Jesus e vejam que ele mesmo disse: olha só, tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Quem dizia? Os possuídos. Interessante essa palavra. Os possuídos diziam severamente, gritando: tu és o Filho de Deus. Mas ele o reprimia, para que não dissesse ainda quem ele era. Então é uma palavra assim de confiança, uma palavra, se fala também do retiro, um retiro espiritual, e essa palavra que nos fala da ordem de Jesus. Por isso, fecho este evangelho, desejando a você uma ótima quinta-feira, que os anjos do Senhor possam te proteger, acampar sobre a sua casa, livrar e conduzir o seu dia. Que assim seja. Amém. Vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se o Pai do céu nos permitir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.